Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje, então, a gente vai falar um tema muito interessante que eu gosto bastante, que é pegue essa cruz e me siga, como o nosso Mestre Jesus nos solicita aí. Hoje contamos novamente com a presença da querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Espiritismo na Prática. Uma alegria estar aqui mais uma vez e com esse tema maravilhoso, né? Falar de Jesus traz sempre um, um sentimento muito mais luminoso, né? No nosso coração. Então é uma alegria mesmo. É muito bom falar de Jesus sempre, né, Lara? É nosso norte, nosso guia, nosso modelo, né? Pessoal, peço mais uma vez vocês aí se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar. É muito importante que você faça isso, que você divulgue nossos vídeos, né? E os vídeos de hoje a gente vai falar uma coisa muito importante, que é pegue a sua cruz e me siga. Então, a gente vai ver o quão pesado é a cruz, mas também a força e a vontade é muito importante. E quem sabe, no nosso vídeo de hoje, possamos inspirar as pessoas que estão aí deprimidas, que estão aí sem esperança, que estão aí com depressão, possamos ajudar elas a sair desses sentimentos negativos, dessas emoções negativas. E possamos inspirar para que possam, então, encontrar em Jesus a fonte de luz para poder, então, seguir em frente. Então, divulgue. Sempre que a gente divulgar e ajudar alguém, a gente está angariando para nós recursos e também virtudes que vão estar nos ajudando aí a, a, a progredir e também a despertar mais virtudes no futuro, né? Então é importante a gente ter essa empatia para com o próximo, né? Então, pessoal, divulgue, se inscreva no canal e sempre puder, comente também, que é muito importante a gente comentar também para ganhar relevância com o algoritmo do YouTube. Hoje, então, como a gente vai falar sobre pegue essa cruz e me siga, Lara, o que você pode falar sobre isso? Será que a cruz realmente é pesada demais para nós? É, né, Jefferson? Ela, cada um de nós tem a sua cruz para carregar, né? Mas quando a gente contempla a cruz do Cristo, a gente compreende, né, que Jesus, o nosso mestre, primeiro ele foi condenado sem culpa, né? Porque a cruz é um martírio, né? E ele não tinha culpa para sofrer aquele martírio. E tão amado ele era, profundamente amado por aqueles que o conheceram, que conviveram com ele, aqueles que ouviam as suas palavras. Mesmo assim, ele foi e ainda é violentamente combatido, né? Quando a gente vê, imagina, olha uma gravura, uma pintura daquela cena da crucificação, a gente compreende que aquele homem, né, que escolheu praticar uma profissão tão singela, né, de carpinteiro, mexer com as mãos, moldar a madeira, dar forma, né, não sem motivo, né, gente? Ele escolheu essa profissão de carpinteiro, que era a profissão do seu pai, né, de José. Mas vejam, ele nos ensinou sobre o amor, sobre a simplicidade, sobre a brandura, a fraternidade, a caridade, a misericórdia. Ele que se deixou prender, ele que permitiu que lhe colocassem a coroa de espinhos, ele que se deixou ali alçarem ele a cruz de sofrimentos imensos. Ele que nos ensinou ainda ali, naquele derradeiro momento, uma das maiores lições para a humanidade: renúncia e perdão. Emmanuel, lá no livro Perante Jesus, né, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, ele vai nos dizer que, eu vou citar Emmanuel, gente, textualmente, porque é maravilhoso. Ele diz assim: ele que se declarou enfeixando o caminho, a verdade e a vida, deu-se em extrema renúncia, em penhor de semelhante revelação, suspenso nas horas derradeiras, sobre o traço vertical que simbolizava a fé, a erigir-se em caminho para o céu, e sobre o traço horizontal que exprimia o amor
alimentando a vida na direção de todas as criaturas, como a dizer-nos que ele era, na cruz, a verdade torturada e silenciosa entre a fé e o amor, a sustentar-se claramente erguida para a justiça divina, batida e supliciada pelos homens, mas de braços abertos. Olha que coisa mais maravilhosa, gente. Isso é lindo, né? Então, primeiro a gente precisa entender o que significa a cruz, né? O que é essa cruz? Por que a gente tem que pegar a nossa cruz? Que cruz é essa? A cruz significa o instrumento bendito de dor e de luta que cada criatura traz consigo, né, para as devidas provas e desafios que são indispensáveis no nosso processo de elevação. E a gente aí tem vários tipos de cruz, né? A gente tem a cruz da pobreza, né, da miséria, que sempre induz a criatura à lamentação infrutífera. A gente tem a cruz da riqueza, né, que traz inquietação para a criatura, né? Será que eu vou perder minhas posses, né? Eu só tenho que acumular mais. A gente tem a cruz do poder, que exige tanta responsabilidade daquele que a carrega e que às vezes a gente sucumbe aí, né, diante dessa cruz do poder em tirania. A gente tem a cruz da enfermidade, que muitas vezes nos induz ao desalento, né? Ah, por que eu fiquei doente, né? A cruz da injustiça aparente, porque não existe injustiça, gente. Existe injustiça aparente, né? Por quê? Porque ela exige de nós uma compreensão dilatada. Porque se a gente não encontra a raiz daquele fato que nos, às vezes nos causa estranheza, fala isso é uma injustiça, se a gente não encontra a raiz dela nessa vida, com certeza em vidas passadas nós vamos encontrar. Então a gente precisa dilatar a nossa compreensão. A gente vê a cruz das paixões inferiores, né, que são capazes ali de nos jogar nos abismos em nós mesmos. A gente vê a cruz da beleza física, que atrai os apelos inferiores, né? Da inteligência, que atrai a vaidade, o orgulho, da ignorância, que exige imenso esforço e perseverança para sair, para vencer essa cruz. Emmanuel diz uma coisa muito, sempre muito me impressionou pela beleza do raciocínio de Emmanuel. Ele diz assim: para os que buscam elevação, a cruz oferece o traço vertical, simbolizando o caminho reto para a vida superior. E para todas as criaturas, quaisquer que sejam, como estejam e onde estejam, a cruz oferece o traço horizontal, expressando em qualquer tempo a infinita misericórdia de Deus, sempre de braços abertos. Vejam, quando eu leio isso, me vem à mente uma historinha que todo mundo já deve ter passado por ela aí na internet, uma animaçãozinha de várias pessoas caminhando ali com a sua cruz, né, carregando a cruz. Aí, né, pesado, as pessoas suando, né? E cada um vai ali carregando, cada um está numa distância do outro. Às vezes tem gente andando junto, às vezes tem um separadinho ali. E elas vão caminhando. Aí um para e fala assim: poxa, essa cruz está muito pesada, eu vou cortar um pedaço dela. Aí vai e corta um pedaço. E aí vai acelerando, né? Porque a cruz está mais leve. Vai andando. Só que tem um problema, né? O pedaço da cruz que ele cortou, né? Que geralmente é o maior, que é aquela vertical, né? Aquela que fica em pé, assim, que é o braço da elevação, ele cortou. Aí, quando ele vai caminhando, 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 ele vai chegando na beira de um precipício e ele olha para frente, o outro beiral do precipício, do lado de lá, ele percebe que ele precisava da cruz inteira para atravessar. Que ele teria que utilizar a cruz para conseguir transpor aquele precipício. Então, vejam, não tem atalho. Cada um de nós tem realmente que carregar a sua cruz com as dificuldades, os desafios e a necessidade de experiência que a gente vem para passar.
né? Não adianta a gente querer cortar um pedaço da nossa cruz, largar para lá, porque não vai adiantar de nada. O Emmanuel, no livro Abrigo, ele diz assim: naturalmente, não viverás sem um instrumento de dor e luta que a existência terrestre te deu a transportar. Mas se colocas o madeiro do próprio aperfeiçoamento na direção do Cristo, seguindo após ele, no calvário da ressurreição, com amor e humildade, renúncia e perdão, guarda a certeza de que os braços de tua cruz se converterão na morte em asas de espiritualidade, arrebatando-te do vale pantanoso da terra para os topos resplandentes do infinito. Olha que coisa mais maravilhosa, gente. Nós temos que pegar a nossa cruz e realmente apontá-la para o Cristo, na direção dele, seguindo os ensinamentos dele, vivenciando o seu evangelho, para que a gente consiga, então, se elevar. Não adianta a gente cortar um pedaço, não adianta a gente querer dividir com outra pessoa, passar a responsabilidade para outra pessoa, não adianta. A gente realmente precisa ter em mente que cada um de nós, tem a sua cruz para carregar. O próprio fato da gente estar aqui encarnado num corpo material, o corpo material, gente, também é uma cruz que a gente tem que carregar. É uma cruz pesada, né, Laila? Não é E fácil. exatamente, exatamente. E recordo, né, pegando o gancho que a Lara deixou, né, frente à historinha da cruz, a pessoa que pega a cruz lá e diminui ela, tamanho, né, poder ficar mais leve, né, ficar o fardo mais leve. A gente tem que se lembrar, né, que Jesus sempre nos fala, né, sempre nos incentiva a gente fazer um esforço, né, buscar um esforço maior. Porque, como diz, né, o Evangelho de Jesus, a porta estreita tem a porta larga. A porta larga é a porta da perdição. Logo, a porta estreita, ela é menorzinha, então é mais difícil, exige mais esforço, mais sacrifício nessa parte. Então, precisamos, né, entender que a cruz, né, quando a gente quer ali, vamos diminuir meu fardo aqui, carregar uma cruz pequenininha. Mas, como diz a historinha, lá na frente tem um objetivo maior que essa cruz vai nos ajudar a transpor algum obstáculo, algum abismo que a gente vai ter que passar ali. Então, se nós estamos, então, hoje passando por dificuldades, estamos aí tendo problemas, ou qualquer outra questão sentimental ou emocional que nos pesa bastante, isso serve para que nós possamos amadurecer, nós possamos aprender e apreender essa dificuldade, essa fase da vida. Porque lá na frente a gente vai passar por uma circunstância que vai precisar que nós tenhamos aí saibamos o entendimento, o aprendizado, que tenhamos o conhecimento adequado para que possamos passar por essa lição que vai virar na frente no futuro. Seja para nós ou seja para alguém da nossa família, um amigo, uma pessoa que a gente vai estar ajudando, auxiliando. Então é importante, sim, que nós entendamos que tudo que exige esforço, trabalho, serviço, sacrifício, é porque há um motivo que nós talvez não percebamos ou talvez a gente não consegue entender naquele instante. Tudo, nada é em vão, tudo tem um objetivo, tudo tem uma lição por trás disso. Não é porque nós não vemos que a gente acha que, né, que é ruim, que a passagem, que a dificuldade que a gente está passando ali é complicado, né? É porque nós precisamos daquilo, para nós amadurecermos, aprendermos e passarmos o conhecimento, e ajudar, auxiliar, estendendo a mão para aquele que vai lá na frente, né? Um dia lá na frente, precisar da mesma força, da mesma entendimento que nós hoje já temos. Então, se a gente parar para meditar e refletir, vamos perceber que tudo que nós passamos hoje
lá na frente, alguns anos lá na frente, a gente percebe, nossa, como foi necessário aquilo lá. Aquilo lá me fortaleceu, me ensinou que eu como devo, interagir, como devo, fazer passar esse obstáculo. Então, nada é em vão, nada é por acaso. Tudo tem um sentido na vida. Então, Jesus fala, né, em Marcos 8:34: "Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga." Ou alguns evangelhos diz: "Siga-me", né. E tem então o Evangelho segundo o Espiritismo que fala no capítulo 24, no item 19, fala o seguinte: Rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu." Podem traduzir-se assim essas verdades, considerando-vos ditosos, ou seja, felizes, quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso, ou seja, nosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Então, aqui a gente pode perceber que tem uma certa ligação entre a frase de Jesus e a frase que o Allan Kardec coloca aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Por que que eu falo isso? Porque quando a gente não quer entender que as circunstâncias da vida, aquelas dificuldades, aqueles problemas que a gente passa na família, passa no trabalho ou conosco mesmo, são fortalezas que vamos erguer através do sacrifício, através da renúncia, e lá na frente a gente vai ser ditoso, como diz o Evangelho, ou seja, a gente vai ser feliz, porque vamos ter o conhecimento, vamos poder usar esse conhecimento para poder auxiliar alguém, ou até nós mesmos, para fortalecer nós mesmos, né? Então, ou seja, a gente pode perceber, usar um exemplo muito simples, né? Quando a gente passa pela nossa primeira perda de um ente querido, que desencarna, a gente fica ali totalmente arrasado, né? Porém, quando a gente começa a já, passar outras perdas, a gente já tem uma certa fortaleza, um certo ali entendimento de que aquilo vai, né, fazer a gente sofrer, mas que é algo durável, é algo temporário, né? E lá na frente a gente vai superar isso, né? Então, é questão que nós, quando chegar ali nossa vez, a gente vai estar ali já preparado, né? Agora chegou a minha vez, vamos desencarnar, né? Então é importante a gente ter essa percepção. Uma coisa muito interessante também no livro Esperança, onde Emmanuel fala o seguinte: com a doutrina espírita, que nos revela o significado real das palavras do Cristo, aprendendo hoje que não bastam fugas e omissões do campo da luta a fim de alcançarmos a meta sublime. É o que eu e a Lara acabamos de falar. Precisamos nos esforçar, precisamos aprender, passar por aquela dificuldade, porque lá na frente a gente vai alcançar a nossa meta, a gente vai estar entendendo melhor por que aconteceu aquilo. E continua Emmanuel: assevera Jesus que nos dispomos a encontrá-lo, é preciso renunciar a nós mesmos, e tomar a nossa cruz. Essa renúncia, porém, não será semelhante à fonte seca. É necessário que ela demonstre rendimento de valores espirituais em nosso favor e a benefício daqueles que nos cercam, ensinando-nos o desapego ao bem próprio pelo bem de todos. Então, uma linda lição aqui que o Emmanuel nos deixa, né? A gente poder meditar, e é necessário que a gente renuncie a alguns prazeres que nós temos no mundo, algumas coisas que não são muito boas para nós, né? Que a gente saiba renunciar a esse tipo de prazer para poder dedicar a nós mesmos, a nosso benefício, a nossa evolução, ao nosso progresso material, espiritual, deixando de lado um pouquinho o progresso material, ou seja, aquele progresso que vai nos dar ali, angariar recursos materiais, recompensas, né, do mundo. Então, a gente quer realmente seguir Jesus, temos que estar disposto a renunciar esses gozos da matéria e poder, então, buscar essa cruz.
mas buscar essa cruz sem reclamar, porque é comum, isso não posso me isentar disso. Às vezes acontece um probleminha ali que a gente reclama, a gente ali acha ruim, mas é nosso bem. Se a gente quer seguir Jesus, temos que estar atentos. É isso que nós precisamos estar atentos para poder, então, renunciar e poder progredir e elevar essa vida aí. Vou pegar um gancho seu aí, Jefferson, nessa fala de Emmanuel aí, né, que não adianta a gente fugir, não adianta a gente se esconder, gente, a gente precisa aprender a suportar a nossa cruz, né? Seguindo os exemplos de Jesus. Qual era a cruz do Cristo, gente? Foi o exemplo do sacrifício, né? O exemplo da vida dele, do sacrifício, da renúncia. E essa simbologia da cruz, né, do Cristo crucificado, ela nos induz à nossa elevação, né? Agora, qual é a nossa cruz? Olha no espelho, criatura. A nossa cruz somos nós mesmos, né? Com as nossas imperfeições, né? Porque esse é o maior problema, gente. O problema somos nós. Nós temos que resolver os nossos embrólios, né? A gente tem que crescer, a gente tem que evoluir, a gente tem que consertar o que a gente fez de errado, a gente tem que se reajustar, né? Então, olha, não adianta a gente ficar aí na reclamação, na queixa, não, porque isso é inutilidade. Todos nós temos uma única finalidade. Tá lá no Livro dos Espíritos, claramente, qual é a finalidade? Atingir a perfeição. A dor, gente, o sofrimento é só processo, né? Então, olha, nós temos que caminhar o tempo inteiro para frente, cada um levando a sua cruz, aprendendo a lidar com seus problemas. E olha, sabe aquele lá, né, bonitinho lá que, né, esperto, que cortou a cruz para ficar mais leve? Ele teve que voltar para trás, gente, para tentar emendar a cruz dele para conseguir, né, atravessar ali aquele precipício, né? Então, gente, como que a gente aguenta a nossa cruz, né? Olha, olha como é que tem sido a nossa vida, né? A gente tem inúmeras existências aí na carne, né? E a gente vem carregando as nossas imperfeições, as nossas dívidas, né? Que às vezes, até inadvertidamente, a gente vai acumulando. A gente nem percebe, às vezes, né, tamanha ignorância nossa, que a gente errou, né? Mas a gente vai acumulando isso e a gente precisa realmente compreender que é só através do nosso esforço, do nosso suor, das nossas lágrimas, é que a gente vai conseguir resgatar aquilo que a gente fez de errado, os enganos que a gente cometeu. Então, em muitos episódios da nossa existência, que às vezes são episódios difíceis, né? Situações difíceis que a gente enfrenta, a gente acha, né, que aquela situação é muito difícil, né? Que nossa, aquilo, eu estou desesperada, eu não aguento mais. Para que eu estou passando por isso, né? Mas vamos pensar uma coisa, gente. Remédio, na maioria das vezes, é amargo, né? Pois é. A dificuldade, o desafio, aquela prova, é o remédio amargo diante dos nossos erros, diante dos nossos enganos, diante até mesmo dos nossos crimes. A prova tem que ser encarada como um instrumento da nossa própria redenção. Né? A gente, às vezes, é assim, a gente se aflige, ok. Né? Às vezes a gente tem dificuldade de aceitar. Siga em frente, não se revolte, não se rebele. A gente tem muitas crises no mundo, gente. Então, são muitas dificuldades. Né? Olha ao seu redor. Você acha que a sua cruz está muito pesada? Olha ao seu lado.
Pensa, bom, pelo menos eu tenho uma casa, eu tenho um teto sobre a minha cabeça, eu tenho um emprego, tá? Não estou recebendo aquilo que eu queria, mas eu consigo colocar comida na mesa, eu consigo, né, pagar a luz, pagar a água. Olha aquela criatura que está lá penando para conseguir deixar a luz, a eletricidade ligada em casa. Aquela criatura que não tem nem teto. Então, gente, ou às vezes a gente gosta de comparar com a situação de pobreza e miséria, mas olha a crise consciencial daquela pessoa que tem o poder na mão e está usando o poder errado. Qual a situação que ela vai chegar no mundo espiritual, gente? É uma cruz muito pesada. Então, todos nós temos, sim, a nossa cruz para carregar. Às vezes a gente acha que ela é pesada, a gente acha, não é normal nosso. Mas a gente não pode se entregar à rebeldia, a gente não pode se entregar à ilusão, a gente não pode se entregar à revolta. A gente, às vezes, o peso é tanto que nos faz vergar os ombros, né, do nosso, da nossa própria alma, né? E às vezes, na verdade, é o nosso orgulho ferido diante de algumas situações que traz essa quantidade de sofrimento sem necessidade, né? Gente, toda criatura deseja crescer, evoluir. No seu íntimo, não tem ninguém que quer ficar para trás. Gente, responda sinceramente, você quer ficar para trás? Não, você quer crescer. Mas, olha, a, tu tem preço. A vida pede realização, pede ressarcimento do erro, né? Então, não adianta a gente se entregar à lamúria e à lamentação, não. Ninguém conquista algo sem esforço genuíno. Ninguém. Ninguém resgata algum débito sem sofrimento. Se a gente errou, gente, o instrumento de reparação é a dor, né? Não adianta você errou, você quer o quê? Pagar o sofrimento que você infringiu o outro, você quer pagar o quê? Sorrindo, na vida boa, né? Não vai. Se a gente causa dor, nós vamos ganhar dor. Se a gente causa sofrimento, a gente vai ganhar sofrimento. É assim que a gente vai ressarcir o nosso débito com a lei divina. Enquanto a gente não adquirir consciência da nossa própria responsabilidade, a gente sabe o que a gente faz? Sabe esses filmes de zumbi? Né? Esses aí The Walking Dead da vida, ou esses outros filmes aí horrorosos de zumbi, a gente fica se movimentando no mundo assim, igual um zumbi, né? Vai para lá, vai para cá, se alguém toca a gente vai para cá, se alguém toca a gente vai para o lado de lá, sem consciência nenhuma, né? É isso que a gente faz, a gente vive amontoando problema na nossa cabeça. Gente, nós precisamos entender e aceitar que a responsabilidade da nossa própria vida é nossa. Quando a gente acorda para isso, quando a nossa consciência acorda para essa realidade, gente, aí a gente vai compreender a necessidade da gente viver em paz conosco mesmo, né? Eu já falei, a cruz que a gente carrega somos nós, né? Então a gente compreende a necessidade de se pacificar, né? E aí a gente percebe que essa cruz que a gente carrega, que às vezes a gente acha que é demais, não é. É exatamente a cruz do tamanho certinho para a experiência que eu preciso, para o burilamento que eu preciso, para o aperfeiçoamento que eu preciso, para a correção que eu preciso. Deus não dá a nenhuma criatura uma cruz maior do que ele consiga carregar. Deus é tão misericordioso, que diante dos crimes mais escabrosos que nós somos capazes de fazer, ele parcela a nossa dívida. Igual o carnê de Casas Bahia, a perder de vista, né? Então, às vezes a gente errou lá há 1000 anos atrás,
e nós estamos pagando parceladinho. É a misericórdia divina. Gente, vocês lembram do caso daquele circo interamericano, norte-americano, sei lá, que pegou fogo em Niterói? Pois é, esse circo pegou fogo aí na década de 50 ou 60, não me lembro. São espíritos que estavam resgatando a dívida lá da época de 700 depois de Cristo até 1000 depois de Cristo. Pensa bem, 1000 e tantos anos depois. Não vou me corrigir aqui. 300 depois de Cristo. Não é 700, não é 300 depois de Cristo, lá nos circos de Roma. Eles ateavam fogo nas mulheres, nas crianças, né? Botavam nos postes ali e ateavam fogo. Pois é, 1800 anos quase depois é que eles tiveram condição de acabar de pagar aquela dívida. Então, veja, vamos aprender a suportar a nossa cruz, gente. Aprender a suportar a nossa cruz é aprender a tolerar, a nos tolerar, a entender que nós ainda temos tendência inferior que nos caracteriza, mas que a gente não pode acalentar essas tendências, que a gente tem sim que se esforçar para que a gente vença essas más inclinações, essas tendências inferiores, essas paixões, né? A gente vai precisar de paciência, serenidade, abnegação, renúncia. Para quê? Para que a gente possa levar luz às sombras que a gente ainda transporta, né? Isso, gente, exige esforço e perseverança, viu? Vamos entender que a nossa cruz é para a gente carregar até o fim. Muito bem, Lara. Exatamente isso, né. E acho interessante, né, o que o Emmanuel fala no livro Esperança, é o seguinte: "Não nos enganemos, o próprio Cristo transportou o madeiro que a nossa ignorância lhe atribuiu, palmilhando senda marginada de exigências, injúrias, pancadas e deserções". Então a Lara falou muito bem aí, né, e a gente vive reclamando das pequenos probleminhas, né, que há no nossa vida, mas a gente se esquece uma coisa: se meu probleminha é gigantesco, tem gente aí fora que é muito maior, às vezes até 3, 4, 5 vezes pior do que o meu. Então, antes da gente reclamar, vamos pensar que Deus nos concede, ela falou muito bem, parceladamente, os débitos que nós temos que devolver, né? Pelas nossas más intenções, más inclinações, maus hábitos, né? Então, infelizmente, nós precisamos entender que se Deus fosse injusto conosco, ou fosse cobrar aquele Deus vingativo, né? Não vai pagar tudo uma vez só. Imagina você pagar, vamos supor, né? Um exemplo, né? 2000 anos em uma vida só. 2000 anos de erros em uma vida só. Quanto que nós não estaríamos aí se arrastando, né? Se arrastando aí, lamentando, né? Então, infelizmente, pessoal, nós precisamos, né, ter um pouquinho de consideração conosco mesmo, não reclamar, não se lamentar, mas se fortalecer na confiança, na esperança de Jesus, na confiança em Deus, porque se hoje estamos passando por dificuldades, é porque lá atrás, ou nessa vida mesmo, a gente fez alguma besteira, alguma bobagem, que a gente não soube lidar com a situação, a gente ali, sei lá, a gente roubou de alguém, né? Usurpou algum bem de alguém, ou se a gente fez uma coisa errada. Então, precisamos ter, sim, essa noção de que tudo que a gente passa hoje é um aprendizado para nós, é uma devolução, né? Que a gente está devolvendo ao universo, né? Nossos erros. Por quê? A gente está, então, transmutando nosso erro em um sacrifício, um benefício para o nosso espírito, aonde a gente vai estar, então, resgatando, né, nossas maldades,
transformando e transmutando essas maldades em algo beneficioso para nós e para Deus e para todos que foram nossas vítimas. Muitas vezes, né, as nossas enfermidades que a gente traz na nossa vida desde a nascença, é devido às nossas más escolhas do passado. Então é uma cruz pesada, assim. Eu entendo que é pesado, que é difícil passar por privações, por limitações físicas ou psicológicas, ou então financeiras, ou profissionais, ou familiares. É difícil. A gente entende isso. O Espiritismo não fala que não, é fácil. Não, pode reclamar aí que é fácil passar por isso. Não, não é fácil. Mas cabe a nós saber entender, reclamar menos e servir mais. Então, Jesus nos ensina que o fardo realmente é pesado, mas que os nossos ombros suportam carregar aquele fardo, suportam carregar aquela cruz que nós estamos dispostos a carregar. Até porque, antes da gente reencarnar aqui na Terra, muitas vezes fomos nós mesmos que pedimos aquela aprovação, aquela limitação, aquela dificuldade que a gente está passando hoje, ou que passamos ontem, ou que vamos passar amanhã. Então, é possível, sim, que nós saibamos, a gente consiga suportar esses fardos. Então, se nós podemos carregar esse fardo, é porque Deus nos orientou, é porque Jesus nos orientou, desculpa, o seguinte: vinde a mim, todo vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, dessa forma, a gente recorda que, por mais difícil que nós tenhamos a nossa missão, que a gente desempenha a missão aqui na Terra, nós temos em Deus e temos em Jesus nosso horizonte, nosso norte, nosso modelo, nosso guia, a qual nós devemos perseguir, angariar recursos para poder nos esforçar e encontrar Jesus. Como que a gente encontra Jesus? Fazendo com que nosso caminho seja o menos árduo possível. Como que a gente consegue isso? Aprendendo, compreendendo, vivenciando o Evangelho de Jesus, parar de reclamar, né, porque a gente é expert em reclamar das coisas mais pequenininhas que seja, as mais atrozes que sejam, né? Então, precisamos sim parar de criar percalços em nossas vidas, para criar dificuldades. Nós mesmos, muitas vezes, a gente cria dificuldades que não precisavam. Isso nos ensina o quê? Que nós podemos sim amenizar as dores e as limitações, as dificuldades e as enfermidades que nós passamos no dia a dia, através do nosso entendimento, nosso bom ânimo, nossa boa vontade, nossa esperança, nossa fé, nossa confiança em Deus. Mas precisamos trabalhar, precisamos servir, precisamos praticar aquilo que o Evangelho nos traz, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, como disse Jesus. Precisamos, então, realmente vivenciar Jesus o tempo todo, porque se nós somos espíritas e se nós somos cristãos, precisamos, então, se lembrar do Mestre, nosso modelo e guia, assim seja. Né? Então, precisamos estar seguindo com ele aonde quer que estejamos. É verdade. Gente, às vezes, a gente realmente, né, na nossa trajetória, realmente fica pesado, né? E a gente se entrega às lágrimas, a gente chora, e tudo bem, não tem problema, né? Jesus não falou para a gente não chorar, ele falou para a gente não se desesperar, né? O que a gente não pode é se desesperar, porque o desespero nos leva à revolta e a revolta nos leva à rebeldia. Então, nós temos que compreender que nós erramos muito no passado, erramos hoje e vamos errar muitas vezes ainda, né? Porque nós não tem varinha mágica, gente, para nos tornar perfeitos, né? A varinha mágica se chama esforço, né? E nessa varinha do esforço está escrito disciplina e perseverança. Então é só através
do nosso próprio esforço é que a gente vai conseguir crescer. O que é importante é a gente compreender que se a gente errou, se a gente erra hoje, vai errar amanhã, é a gente se corrigir o mais rápido que a gente puder, tantas vezes quantas forem necessárias. É a gente se reconhecer, né, no espelho, olhar para o espelho e falar: olha, esse sou eu, esse realmente sou eu. Tenho aí as minhas cicatrizes das lutas que eu lutei, né? Tenho ainda a culpa que eu carrego, né? Porque a gente carrega culpa pelo erro, gente. Mas você vai ver nesse espelho também, além do sofrimento, além da dor, além das cicatrizes, você vai ver aquela luzinha lá no fundo do seu olho, né? Brilhando, querendo se esforçar cada vez mais. Aquela luzinha ali que te faz pedir ajuda ao mais alto quando você precisa, que faz com que você movimente a sua vontade no esforço do seu próprio aprimoramento. É esse papel que nos cabe. Então a gente precisa suportar a nossa cruz sem, como Jefferson disse lá no início, sem maldizê-la, sem lamentá-la. Vamos sim acolher. Acolha você mesmo, dentro da sua imperfeição, como você ainda é. Jesus não te pediu perfeito ainda. A gente tem um longo caminho para chegar na perfeição, mas a gente tem que mostrar a nossa boa vontade. A gente tem que procurar, pelos meios justos, corretos, nos melhorarmos, nos aprimorarmos, avançando sempre, seguindo adiante, mesmo que seja a passos pequenos, mesmo que seja vagarosamente, mesmo que seja rastejando. A gente tem que seguir adiante, nem que seja milímetro por milímetro. É assim que a gente vai crescer. E essa imagem da cruz, gente, ela é tão poderosa. Vejam, 2000 anos. Quem lembra de outra pessoa que foi crucificada? A gente sabe que muitos foram crucificados. Hoje em dia, voltou à moda, né? Crucificação, né? Dos cristãos. A gente tem relato aí de alguns lugares aí acontecendo umas barbáries, gente. Então, vejam, a gente. Essa imagem da cruz é muito poderosa. Jesus, tem uma. O Emmanuel conta no livro Coletânea do Além, tem um texto maravilhoso de Emmanuel chamado No Escândalo da Cruz. E Emmanuel vai contar para a gente que ali, depois que terminou a crucificação, quando Jesus estava ali, né, nos seus momentos derradeiros ali, angustiado, claro, né, com aquela dor física, lógico, ele estava encarnado, né, e ele identificava ali as pessoas que estavam ali, né, assistindo aquele espetáculo dantesco, né, pessoas que o conheciam, que foram curadas por ele, que conversaram com ele, né? E aquelas pessoas estavam ali e de repente começaram a ridicularizar Jesus sem piedade, né? Falando: "Ah, por que ele não reagiu quando ele recebeu a ordem de prisão se ele é o rei, né? Por quê? Será que esses discípulos aí não vão fugir, gente? Porque vai acontecer o mesmo com eles. Ele não salvou a tantos, por que ele não salva a si mesmo? Por que ele está sofrendo aí na cruz?" Né? E ele foi escutando esses comentários, né? E então, ele até escutou, né, gente? Alguém falando assim: se ele aceitou a cruz é porque ele merece mesmo. Vejam que coisa horrível. Mas Jesus ouvia isso em silêncio, em silêncio, pensando com ele, né? Se ele reagisse,
para onde iria o evangelho? Os ensinamentos dele, não é? Se ele incitasse vingança, para onde é que os seus seguidores iriam parar? Que seria do reino de Deus se ele pretendesse um domínio na terra? Onde que estaria a justiça do Pai se ele duelasse com a justiça dos homens? Ele tinha poder? Ele tinha poder para parar tudo. E ele não fez nada. Não é? E ele ainda pensou mais, diz Emmanuel. Ele pensava assim: onde? Onde estava o auxílio divino, de que ele mesmo era o portador, porque ele era o auxílio de Deus a nós, se ele não desculpasse a ignorância, a nossa ignorância? Como é que ele demonstraria amor se ele lançasse chamas de cólera? Se ele reivindicasse castigos para aqueles que estavam ali escarnecendo dele? Como é que ele poderia acusar publicamente essas pessoas que estavam, né, fazendo escândalo, se ele fosse ali, se ele desse vazão a esses sentimentos perversos, né? Então, gente, Jesus olhou para aquela multidão que zombava dele, que dias atrás o procurava para pedir conselhos, para ser curado das doenças. Ele olhou para aquela multidão desvairada, lembrou dos amigos, olhou para os adversários, né, que estavam ali, meditou na perturbação daquelas horas, considerou as necessidades espirituais de cada homem e ele compreendeu. Ele compreendeu ali o imperativo da vontade de Deus, né? E que ele não precisava dizer coisa alguma, mas era indispensável que ele falasse algo. Então ele disse: perdoai-lhes, meu Pai, porque não sabem o que fazem. Nós, encarnados e desencarnados, gente, que estamos aqui atados a esse planeta por enquanto, nós, todos nós, nos vinculamos ao mesmo impositivo de evolução, de progresso e de resgate. Quando a gente está encarnado, a nossa cruz é a dificuldade orgânica, a dificuldade social, o parente difícil, né? Todo esse tipo de dificuldade que a gente sabe, a enfermidade. Lá no plano espiritual, a gente também tem a nossa cruz para carregar. É a vergonha dos nossos defeitos íntimos, que a gente não conseguiu vencer nessa encarnação. É a culpa que a gente sente pelo débito que a gente, pelo mal que a gente fez. É o remorso, a falta de compreensão conosco mesmo pelo débito que a gente não conseguiu pagar. Então, gente, vamos ter coragem. Vamos ter coragem, porque preciso muita coragem para seguir o Cristo e diante da nossa própria cruz perdoar as pessoas que nos querem mal. Todos nós temos um anseio de vitória, de elevação. Mas para isso, a gente precisa esquecer o nosso orgulho, o nosso egoísmo e tomar a nossa cruz nos nossos próprios ombros, sem reclamar, sem nos revoltarmos, sem nos desesperarmos. Tomar a nossa cruz e seguir Jesus é o passo mais importante que a gente dá na nossa existência. Muito bem, Lara. Eu queria pegar um gancho de novo, né, na sua fala. Você falou que Jesus, né, ele tem poder para tudo, né? E é verdade, ele mesmo admite isso. Não me recordo muito bem se é com Pilatos ou com Herodes, mas eu quase tenho certeza que é com
com Pilatos, né? Com Pilatos, sim. Onde Pilatos pergunta assim: Tu és rei? Jesus fala: Tu o diz. Aí Pilatos fala assim: Mas se tu é rei, então onde estão os teus exércitos? Aí Jesus fala: meu exército, né, não está aqui. Se eu faço para meu pai para me salvar, ele mandaria uma legião, um exército de anjos para me salvar. Então ele mesmo admite que se quisesse, ele mesmo sairia daquela situação. Não precisava nenhum ser humano botar um dedo, né, mexer um dedo para fazer isso, né? Então, até porque Jesus é o governador do planeta Terra. Então não tem limitações para poder, né, não reagir. Queria falar, fazer as considerações finais, né? Estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Falando do livro Esperança ainda, do Emmanuel, que eu achei esse livro de Esperança muito bom para falar sobre isso. Fala o seguinte, Emmanuel: ninguém abraça o roteiro do Evangelho para estirar-se em redes de fantasia. O cristão é chamado a melhorar-se e a elevar-se o seu nível de vida, para que efetivamente viva em Cristo. A vida é o caminho pavimentado de esperança e de trabalho, alegria e consolo, mas plenamente aberto às surpresas e ensinamento de verdade, sem qualquer ilusão. Acho muito interessante, né, o que o Emmanuel coloca aqui, porque muitos de nós, né, a gente vive na ilusão, a gente vive das coisas do mundo, que são ilusórias, são passageiras, são temporárias. E achamos que por estarmos aí numa posição social muito boa, uma condição financeira muito boa, nós somos superiores, enquanto os outros são inferiores. Infelizmente, alguns de nós pensamos dessa maneira. Ou até a questão do poder, né? Tem meu poder é maior que o outro, ou meu poder é maior que a maioria, então eu faço como eu quero. Infelizmente, essas ilusões, né, esses devaneios que nós temos, isso nos leva a sofrer, nos leva ao sofrimento, leva a chorar no futuro. É o que o Jesus fala, né? Sofrer e ranger dentes, né? Infelizmente, do outro lado da vida, nós vamos arcar com nossas responsabilidades que a gente criou na nossa vida. E, infelizmente, muita dela, a grande maioria de nós, a gente só leva, né? Se a gente não souber ter equilíbrio, ter disciplina, ter bons hábitos, ter renúncias, a gente só vai levar aqui muitas dores e sofrimento após desencarne e também para a próxima vida. É importante a gente angariar, sim, com fé, com virtude, com esperança, com confiança, com boa vontade, com bons hábitos. Fazer tudo o que for possível para que nós possamos não nos prender às coisas que vão estar nos derrubando. Não, se a gente cai na lama, temos o dever de erguer-se, o dever de subir, de levar-se e caminhar para frente novamente, levantando nossos olhos para o céu, para que a gente possa ainda assim enxergar a luz do Cristo, que é nosso sol crístico aqui na Terra. É isso, Lara. Essas considerações finais. Jefferson, eu vou deixar um poema de considerações finais. Vocês sabem que eu adoro um poema e Maria Dolores mora no meu coração e ela vai dizer no livro Alma e Vida um poema maravilhoso chamado Caravana, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Maria Dolores diz assim: quando a crise te pareça duro lenho que suportas, de esperanças semi-mortas, fita os outros como estão. Perceberás claramente na prova em que te conduzem que todos carregam cruzes no imo do coração. Aquele homem bem posto, embora os cabelos brancos, está preso a vários bancos por débitos que mantém. Outro que surge mostrando posse rica e passageira, chora a nobre companheira que a morte instalou no além. A jovem de face linda, que tantos dotes condensa, tolera a cruz da doença de natureza mortal. Aquela senhora triste, de olhar calmo e gesto brando, tem um filho agonizando numa cela de hospital. Aquele pintor famoso, que a gente admira tanto, tem a cruz do desencanto por infortúnios do amor. A bailarina que vimos, no ritmo a que se entrega, lamenta a mãezinha cega, inconformada na dor.
buscando a união com Deus. Somos nós na estrada humana, corações em caravana, cada qual na própria cruz. Não te lamentes, sigamos. Nenhum de nós é sozinho. Entre as pedras do caminho, quem segue à frente é Jesus. É isso aí, gente. Cada um que pegue a sua cruz e siga adiante. É verdade, mano. Muito bem. Poema bonito esse, lindo esse poema. Muito bonito. E então, pessoal, lembre-se sempre, só reforçando, nunca se esqueça de Jesus. Jesus sofreu muito mais do que nós. Eu acredito que sofreu muito mais a dor moral por ver seus próprios irmãos menores, né, mais atrasados, levando ele à crucificação. Não precisava ser assim, de certa forma. Mas nós ali, né, nossa ignorância, nossa falta de fé, falta de vontade, a gente acabou levando ele para a crucificação. Então, vamos buscar nos espelhar, buscar Jesus, vivenciar o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia, para que a gente possa, então, alcançar melhores recursos e também despertar em nós virtudes e valores que a gente está aí adormecidos em nós. Todos nós somos deuses, como Jesus fala, né? Vós sois deuses, fazei o que eu faço e muito mais do que eu faço. É importante a gente entender isso. Então, pessoal, chegamos ao final do programa. Muito obrigado por todos, né? Por todos estar aqui conosco nesse momento. Peço para você se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar. Divulgue esse vídeo para outras pessoas, para que outras pessoas possam se inspirar também com o conteúdo que nós passamos aqui. É inspirado sempre pelos bons espíritos, né? E sempre baseado nas obras espíritas, principalmente do Kardec, codificação, né? E também das obras do Chico Xavier, e muito nos dá segurança em falar, em abordar esses temas que a gente tem feito nos nossos programas. Clara, muito obrigado pela sua presença, pela sua explanação, pelo seu estudo, pelo seu esforço, pela sua renúncia também, né? Estar aqui conosco, renunciando aí um tempinho que estaria aí fazendo suas atividades profissionais, atividades familiares, está aqui conosco, aqui, nos ajudando, cooperando conosco nesse trabalho de formiguinha, como você mesmo fala, né? Levando a semeadura de Jesus. Obrigado, Lara. É Boa sempre uma noite. alegria, Jefferson, sempre uma alegria estar aqui. E é isso aí, pessoal. Uma boa noite para vocês. Boa noite, Jefferson. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até o próximo domingo, gente. Boa noite, pessoal. Fique na paz de Jesus. E até a próxima semana, se Deus quiser. Até mais.